Quem está feliz por estar aqui essa noite? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, né? Davi disse, né? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós temos que estar alegres por estar aqui na presença de Deus, louvando, tendo a oportunidade de escutar um louvor maravilhoso desse e a gente poder glorificar o nosso Deus através dele, gente. A presença de Deus, ela é real em nossa vida e nesse lugar. Deus abençoe o grupo de louvor. Jesus, Deus abençoe vocês. Eu creio que pessoas aqui foram curadas através do louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão prontos para a palavra? Ixi, vou pregar não. Estão prontos para a palavra? Amém. Creio que Deus vai falar conosco hoje. Deus vai falar com você, mas também vai falar comigo. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra ela no livro de Daniel. Glória a Deus. O tema das nossas quartas-feiras tem sido Em Chamas para Deus. E nos tempos que nós vivemos hoje, nós temos que queimar por Jesus. E isso tem que estar muito forte no nosso coração. Isso tem que estar muito forte na nossa vida espiritual com Deus, o chamado que o Senhor tem para nós. E a gente tem que entender algo. Deus nos chamou para fazer a diferença neste mundo, para levar a palavra dele, a presença dele, o nome dele, sobre todas as coisas. E isso tem que ser claro para nós. Isso tem que estar claro na nossa mente e nos nossos corações. E já fazia alguns dias que Deus estava falando comigo através dessa palavra. E foi interessante porque algo que está aqui dentro desse contexto, a gente estava aqui em um propósito, em comunhão aqui na igreja, a gente fazendo, né? A gente fez 21 dias de jejum, e era o jejum de Daniel. E a gente se absteve, né? De tudo que era de proteína animal. Só legumes, grãos, enfim. Para alguns foram mais fácil, para outros foram mais difícil. Mas tudo isso com um propósito espiritual, fortalecimento espiritual, direcionamento. E o porquê que a gente precisa fazer isso? Vou falar um pouco disso antes de eu começar a pregar. Para a gente ser direcionado para o propósito de Deus. Nós sermos direcionados para a visão do Senhor. Porque não adianta nós estarmos aqui e estar fora da visão de Cristo. Simplesmente nós vamos estar andando em caminhos diferentes. E é exatamente o que Deus não quer que aconteça. Deus quer que nós venhamos andar na mesma visão que Ele, no mesmo caminho que Ele. Repita assim comigo: Jesus me trouxe aqui nessa noite para me alinhar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Deus nos trouxe aqui essa noite para Ele nos alinhar. Você pode fechar os seus olhos em nome de Jesus? Senhor, te agradecemos, Pai, por estarmos aqui, Senhor Jesus. Poderíamos, meu Deus, estar em qualquer outro lugar, Senhor, mas estamos aqui na Tua casa, Senhor, porque sabemos que não existe outro lugar do que a Tua presença, Senhor Jesus. Esse é o único lugar, Senhor, que nos traz a paz, o entendimento e nos mostra, Senhor Jesus, o verdadeiro amor que é o Senhor por nós, meu Pai. Não seríamos nada sem o Senhor e sem a Tua misericórdia. Fala conosco nessa noite, Senhor. Eu repreendo, Senhor, tudo aquilo que impede, Senhor, desta pessoa, meu Deus, abrir o coração. Impede, Senhor, dela entender na alma e no espírito dela, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor vai nos falar essa noite, Senhor. Que toda a distração, que tudo aquilo, meu Deus, que impede dessa pessoa focar naquilo que o Senhor quer direcionar ela, meu Pai, que neste momento caia por terra, que os ouvidos sejam abertos, os corações sejam abertos e mentes sejam transformadas pelo Senhor nessa noite, Pai. Porque quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor e com a Tua palavra, Senhor Jesus, a mudança acontece.
O mundo nos proporciona muitos momentos para ouvir muitas palavras, Pai, mas nenhuma é como a do Senhor, porque o Senhor é a palavra, ela é viva e eficaz, Senhor Jesus, e ela transforma a nossa vida. Então, Pai, que cada um que entrou aqui, que irá escutar, Senhor Jesus, cada palavra direcionada pelo Senhor, seja liberta, curada, e a salvação do Teu reino, Senhor, alcance essa vida em nome de Jesus. Amém? Amém. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Quero saber se vocês estão me acompanhando. Não. Quero ninguém dormir aqui não. Bom, Jesus, ele tem um propósito, e o propósito maior dele é que o nome dele seja glorificado, que o reino dele seja maior do que todas as coisas da nossa vida. Aí no livro de Daniel, capítulo 1, eu quero que você leia comigo aí. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a cercou. E o Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passaram a servir o rei. Bem, vou explicar para vocês um pouquinho a história. O rei Joaquim, ele foi cercado, Jerusalém foi cercado por Nabucodonosor, um rei babilônico e terrível, que tinha muitos outros deuses. E o que aconteceu? Ele cercou Jerusalém e colocou Joaquim como se fosse um servo. Aí dizem, algumas traduções diz vassalo. Vou explicar para você um pouquinho o que é vassalo. Na época do feudalismo, os reis, eles tinham terras, eles tinham bens, e os vassalos, eles tinham, para eles terem abrigo e comida, eles serviam os senhores daquela época. Então o rei Joaquim foi dominado por Nabucodonosor e começou a servir Nabucodonosor como um vassalo. Ou seja, Joaquim estava sobrevivendo, tendo sustento por servir um rei que não servia ao Deus de Israel. E por que isso aconteceu? A palavra de Deus fala que o Senhor entregou Joaquim na mão de Nabucodonosor. Caraca, mas por que Deus entregou um rei do povo escolhido dele na mão de alguém que não acreditava em Deus, não servia a Deus como o povo de Israel? Repita assim comigo: por causa do pecado. Pois é. Deus entregou um rei, o povo escolhido dele, para o inimigo que não professava o nome do Senhor por causa do pecado. O pecado leva a gente para lugares horríveis. Nos leva para lugares horríveis. E o porquê? Joaquim, infelizmente, ele sofreu as consequências de um pecado de um rei anterior. E às vezes é assim na nossa vida, às vezes a gente sofre consequências por causa dos nossos familiares, pai, mãe, dos nossos antepassados. E o que acontece? A palavra de Deus fala que existia um rei chamado Manassés. E Manassés era um rei que Deus tinha levantado, que Deus tinha escolhido.
E Manassés, ele escolheu se desviar totalmente da direção de Deus. Ele serviu a outros deuses, ele consultou espíritas, ele consultou magos, sábios, que não professavam o nome do Senhor. Ele serviu a Baal e derramou sangue santo e inocente de homens e mulheres do povo de Israel a Baal como oferta. Ele sacrificou a Baal crianças, derramou um sangue santo. E você acha que realmente isso agradou a Deus? Não. A consequência foi grande. Que até reinados depois, sofreu a consequência do pecado de Manassés. Sofreu a consequência de um rei que não serviu ao Senhor. Então olha para você ver o como isso é profundo. Que muitas das vezes a gente sofre consequências de coisas que não são nossas. Repita assim comigo: mas Deus me escolheu e me separou como povo dele. Então, se Deus nos separou e nos escolheu como povo dele, ele permanece fiel em fazer com que o nome dele seja glorificado e seja engrandecido na vida daqueles que ele escolheu. Deus, ele trabalha de uma forma que a gente não imagina, de uma forma que a gente não entende. E o que aconteceu? O Senhor entregou o reinado de Judá na mão de alguém que não servia a ele, com um propósito. Às vezes a gente foca e a gente acha que o propósito de Deus é fazer com que a gente só ganhe, só conquiste, só ganhe reinado, só ganhe bens, pessoas, reinos, dinheiro, bens. Às vezes a gente associa ser um povo escolhido de Deus a isso. Só que servir a Deus e ser um povo escolhido por Deus está muito além disso. De você ter uma vida próspera, espiritualmente, financeiramente, profissional, familiar. É muito mais que isso. Porque se não for para Jesus, se for para você não colocar como centro da sua vida Deus, do que adianta você ser um povo escolhido e separado por Deus? Jesus nos escolhe, o Senhor nos escolhe, Deus nos separa como povo dele. Exatamente para quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado. E Jerusalém, Judá, estava perdendo um lugar para que o quê? Repita assim comigo: para que o nome de Deus fosse glorificado. Você vai perder muita coisa na sua vida. Você vai perder muita coisa na sua vida. E o porquê que você vai perder? Para que o nome de Deus seja glorificado. Para que o nome de Deus cresça. Para que você entenda que o Senhor te escolheu e que você é um povo separado dele. E para isso você precisa entender que perder é simplesmente uma etapa do plano de Deus, uma etapa do Senhor. E aquele povo estava sob a mão de Nabucodonosor, um cara totalmente mesquinho, orgulhoso, vaidoso, arrogante, cheio de si, com adoração ao próprio eu. E é interessante porque, como nós lemos aqui, o rei Joaquim, ele ficou 3 anos como vassalo do rei Nabucodonosor, até ele se rebelar
contra Nabucodonosor e morreu, por se rebelar contra o rei que tinha tomado aquele povo. E durante esses 3 anos que aquele rei ele foi vassalo, como nós lemos aqui, o rei Nabucodonosor ele pediu para que um dos homens dele fosse até Israel e separasse homens da nobreza e da família real de Israel, que como aí a palavra de Deus diz, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Os caras eram bons. O rei Nabucodonosor falou assim: eu quero os melhores dessa terra. Eu quero da família real, aqueles que vêm lá de cima, aqueles que vão dar a sequência aqui no povo de Israel. Eu preciso daqueles que são bons, que têm as habilidades, que têm a cultura, que saiba falar bem, que saiba se expressar bem, que saiba ter discernimento para falar várias línguas. Esse cara é bom. E aí Deus escolhe. Ele vai até aquele povo e escolhe Beltesazar, Ananias, Misael e Azarias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Homens bons, olhando para o lado terreno, o lado humano, cheio de conhecimento, cheio de coisa. E às vezes você se olha no espelho e você fala: eu sou bom, não, eu sou lindo, olha isso aqui no espelho, meu. Eu sou linda, olha meu cabelo, meus olhos, meu sorriso. Você se enche. Assim, eu sei falar outras línguas, eu tenho faculdade, eu tenho curso, eu influencio as pessoas que estão à minha volta. Eu converso bem, eu falo bem, eu sei dialogar, eu sei conquistar as pessoas, eu tenho uma cultura em mim, glória a Deus. Solta o glória a Deus no final. Glória a Deus, isso aqui é Deus. E glória a Deus por isso, irmão. Porque Deus não nos dá nenhuma habilidade e nada nessa vida sem que seja a vontade dEle. Deus não vai te dar um dom, Deus não vai te dar uma habilidade, Deus não vai te dar um conhecimento, permitir com que você tenha um conhecimento, uma sabedoria que Ele não abre espaço para que você não venha ter. E isso faz com que você venha se destacar da maioria, se destacar em meio à multidão. Às vezes as pessoas vão vir conversar e falar assim: caraca, eu converso com você, você é diferenciado. Quando eu converso com você é diferente, quando eu falo com você é diferente, quando você canta é diferente, quando você explica para mim, quando você ensina é diferente, quando eu faço isso é diferente. E aquilo só vai o quê? Te encher. Quem que dá todas essas coisas a você? Irmãos, quem que dá todas essas coisas para você? Deus. Quem? Deus. Fala mais alto. Deus. Quem? Deus. É Deus. E às vezes isso não fica claro. Isso não fica claro. E aí levanta alguém como Manassés, que acha que ele é bom e pode fazer o que ele quiser, e lá na frente Deus levanta alguém pior que ele. Tá aqui, comendo na minha. Cuidado com as voltas que a vida dá, irmão. Cuidado. Mas é sobre isso que Deus me direcionou. Então, eram homens que tinham status e condições boas. Foram escolhidos por terem bons aspectos para atender o pedido do rei. Eles foram inseridos para aprender e viver uma cultura babilônica. E a cultura babilônica era algo totalmente diferente da cultura de Israel.
da cultura do Senhor. A cultura babilônica era honrar a outros deuses, sacrificar a outros deuses, glorificar o rei, adorar o rei acima de tudo. E Nabucodonosor tinha escolhido aqueles homens exatamente para isso. Por quê? Porque ele queria mudar a cultura de Israel. Ele queria mudar. Por isso que ele falou assim: pega os melhores lá da nobreza, lá do reino, da família real, aqueles que são tops. Jesus te deu habilidades. Jesus entrou na sua vida e fez com que você se tornasse o melhor e a melhor. Só que você tem que entender que isso que o Senhor Jesus, que Deus colocou em você para você se destacar, para você ser o bom ou a boa, é com um propósito. Aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos e deu a você, não é para a tua glória e nem para a glória do outro. É para a glória. E o rei sabia exatamente que se aquelas habilidades e todos aqueles aspectos bons que aqueles meninos tinham, que aqueles homens tinham, os melhores homens da nobreza e do reinado, fossem desvirtuados e mudados e inseridos na cultura de Israel através dele, toda a descendência de Israel ia ser o quê? Designada a viver longe de Deus. Ia ser o povo escolhido de Deus que não honrava a Deus. Não tem coisa pior do que você escutar de alguém: meu, você não serve a Deus? Por que você está fazendo isso? Você entende que você está totalmente longe de honrar ao Senhor com aquilo que Deus te deu? Aquilo que o Senhor colocou em você? E o objetivo seria mudar toda a linhagem de Israel, que era o povo escolhido, colocando homens específicos. Repita assim comigo: eu sou alguém específico do Senhor. A palavra de Deus não fala que antes de nós entrarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conhecia? Cara, Ele já te escolheu lá atrás. Antes de você entrar no ventre da sua mãe, você já estava separado, você já era alguém específico do Senhor. Isso é forte, né? Pois é. E o que aconteceria? Esses homens que Deus tinha escolhido, eles abortariam o plano divino do Senhor. O que é abortar? Repita assim comigo: interromper a vida. Interromper a vida. Então eles sabiam, olha para você ver como é um plano maligno. E mesmo o plano maligno, quem que tinha permitido isso acontecer? Quem? Deus. Ai, meu Deus, tem um propósito com tudo. Com tudo. Nenhuma folha de uma árvore cai sequer se for da vontade de Deus. Se não for da vontade do Senhor. E nós carregamos todas essas coisas que o Senhor nos deu, os nossos bons aspectos, para cumprir o propósito do Senhor. E nós, por causa disso, seremos colocados em condições tanto boas quanto ruins por propósitos espirituais, muitos maiores que os nossos propósitos. O Senhor vai nos colocar em propósitos espirituais e propósitos também específicos, baseado como Ele te formou, como Ele te fez. Por isso que a palavra de Deus diz que dentro da igreja existem vários dons,
cada um com o seu propósito. Cada um de nós fomos separados com características e habilidades, aspectos diferentes, separados cada um para um propósito. Tem um que foi separado para louvar, tem um que foi separado para pregar, tem outro que foi separado para cuidar, tem outro que foi separado para ser enviado. E Jesus nos separou para algo, baseado naquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele colocou na nossa vida. E são propósitos espirituais. E às vezes a gente não consegue enxergar propósitos espirituais nas coisas. Não consegue enxergar propósitos espirituais naquilo que nós vivemos. E a gente se questiona, nossa, está tão difícil a minha vida, está tão difícil. O Senhor me deu essa habilidade, o Senhor me deu essa característica, mas está difícil. Esteja dentro do propósito espiritual. O propósito de Deus. Jesus, os planos dele são totalmente diferentes do nosso. A palavra de Deus fala, lá em Isaías 55:8: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os meus caminhos. A forma como você acha que as coisas vão acontecer, não irão acontecer da forma como você pensa, e da forma que você quer. Vai acontecer da forma que o Senhor quer. Você acha que o povo de Israel queria se tornar servo, vassalos, ficar na mão de Nabucodonosor? Não. Você acha realmente que você queria estar passando por essa prova? Pelo amor de Deus. Você acha realmente que você queria que tivesse alguém te perseguindo? Tivesse passando por esse aperto financeiro? Por isso na sua vida? Eu não sei você, eu não queria. Mas quem sou eu na fila do pão para falar para Deus, Senhor, não é isso. Eu tenho que me colocar no lugar de servo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, ó. Seja servo. Fala para ela, se coloque no lugar de servo. E o servo está pronto para? Glória a Deus. Você está pronto para servir os outros? Você está pronto para servir os seus inimigos? Você está pronto para servir aqueles que te perseguem? Você está pronto para servir aqueles que você odeia? Você está pronto para servir aqueles que te machucaram? Está pronto para isso? Eu escuto bastante uma pregadora chamada Joyce Meyer, e eu gosto bastante do testemunho dela. E ela conta que ela, na infância dela, ela foi abusada sexualmente pelo pai dela. E não só pelo pai dela, como também por tios, enfim. E era um histórico de abuso sexual muito grande na família dela. E a mãe dela não fazia nada. Não fazia nada. Simplesmente fingia que não via. E ela fala no testemunho dela que durante muitos anos aquilo foi um grande problema para ela. Foi um grande peso. E aquilo afetou e mudou a vida dela, virou a vida dela de cabeça para baixo, que foi muitos anos para ela lidar com traumas extremamente profundos e coisas que mexeram com a vida espiritual, financeira, emocional, sexual, familiar. Mexeu com tudo, virou de cabeça para baixo. Só que depois ela entendeu todo o propósito divino do Senhor, o propósito espiritual. E Deus falou para ela: vá e sirva a seus pais. E ela fala no testemunho dela: como assim? Meu pai me estrupou. Ele abusou sexualmente de mim. A minha mãe era negligente. Ela fingia que não via. Agora o Senhor está falando para mim ir lá e cuidar dos meus pais? Sim. E Deus falava para ela: o propósito espiritual disso é muito maior do que o abuso que você sofreu.
do que aquilo que aconteceu. Meu amigo, você não está entendendo. O propósito de Deus é muito maior do que o trauma que você um dia passou na sua vida. O abandono de um pai, o abandono de uma mãe, um abuso psicológico, um abuso físico, um abandono, uma perseguição, uma porta fechada, uma desestrutura financeira. O propósito do Senhor é muito maior que isso. O propósito do Senhor era muito maior do que Nabucodonosor. Era muito maior que isso. E além, Jesus, quando chama Pedro e André, ele revela que a habilidade deles estava sendo usada de maneira errada e os alinha com suas perspectivas, fazendo-os mirar para o propósito de Jesus, a fim de não abortar o plano do Senhor. Gabriel, você consegue colocar aí para mim Marcos 1:16? Olha isso aqui. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram o quê? Pescadores. Eles eram o quê? Pescadores. Próximo. Jesus lhe disse: venham comigo. Jesus chamou para ir com? E eu farei com que sejam pescadores de gente. Eles eram o quê? Mas eles não sabiam que não eram de peixes. Era o quê? De gente. Por isso que Jesus disse: venham comigo. Eu posso mostrar para você. É comigo que você vai entender o propósito. É comigo que você vai ser alinhado. É comigo que você vai entender o que realmente, de fato, a sua habilidade, a sua característica, o seu aspecto bom tem que ser usado no lugar certo. Jesus só chega e fala assim: viu, venham comigo, vocês são pescadores, mas não é de peixe não, é de gente. Jesus está querendo alinhar aquilo que Ele te deu, para que o propósito dele não seja abortado, para que o propósito dele se cumpra e para que o nome dele seja glorificado, para que ele cresça e você faça o quê? E o que está acontecendo? Você está crescendo e ele está fazendo o quê? Aí não. Manassés havia deixado um rastro de sangue por causa do seu pecado no reino de Israel, e o Senhor precisava reinar em meio àquele povo, e Ele contava com pessoas específicas para isso, aqueles a quem Ele escolheu e capacitou. O Senhor Jesus te escolheu e te chamou para apagar todo o rastro de sangue que teve até a tua vida. Jesus te capacitou para que o propósito dele fosse muito maior do que o seu trauma, a ponto de você olhar para trás, ver as pegadas que você deixou com sangue que estavam nos seus pés, e com as suas próprias mãos lavadas pelo Senhor, apagar cada uma delas. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a viver tudo isso? A condição em que aqueles homens estavam não eram boas, e Deus contava com eles para passar por aquele processo difícil, pois o planejamento do alto era muito maior do que o terreno, e pessoas tinham que queimar por isso. Leiam comigo: uma fornalha, um propósito e o Filho de Deus. Pois é. E na nossa vida a gente vai ser inserido em vários cenários: culturais, financeiros, profissionais e espirituais. O Senhor Jesus vai te inserir
em cenários que vão ser extremamente difíceis para você, aqueles que te machucam, aqueles que doem na sua alma, no seu espírito, na sua carne, faz você gritar e se contorcer de dor, e é uma dor espiritual. Repita assim comigo: porque Jesus quer curar a ferida que foi aberta. Não se expande se o Senhor Jesus falar para você: volte alguns passos atrás. Não se expande se o Senhor falar para você: viu, abre essa porta aqui que você fechou, vamos entrar nela aqui, que eu vou te mostrar tudo que está aqui dentro, e eu vou fazer você limpar coisa por coisa. Tenha paciência com o processo. Tenha paciência com a cura do Senhor. Tenha paciência com aquilo que Deus tem feito na sua vida. Você acha que realmente as coisas vão mudar de uma hora para outra? Coisas que vêm sendo trazidas desde a tua geração anterior. Você realmente acha que isso vai ser curado de uma hora para outra? Não! Mas existe um Deus que estava lá quando você nem existia, e que continua sendo o mesmo Deus que está vivendo contigo. O Deus que acompanhou e viu o que você não viu lá nos seus antepassados, lá atrás, e que hoje está com você, que te escolheu, te capacitou e deu todas essas habilidades que você diz ser boa na sua vida. É esse Senhor. Comece a valorizar esse Deus que te separou. Vou contar um breve testemunho que eu contei. Eu mandei um vídeo no grupo da Escola de Cura. Isso foi muito forte, porque foi uma experiência totalmente nova para mim. Porque o processo de Deus, ele não para. Eu vim de uma família totalmente virada de cabeça para baixo. Adultério, meu pai tinha outra família, enfim, muitas coisas. E eu já vivi incontáveis coisas. Tem gente que fala, quando começa a conversar comigo, fala assim: nossa, parece que você tem 60 anos, tanta coisa que você passou. E ter um filho foi uma experiência que eu ainda não tinha tido. E na semana que eu e minha esposa a gente pegou dengue, a Gabriela teve um sangramento. Aquilo mexeu muito comigo, você não tem noção. Mexeu demais. E ela não podia tomar remédio, ela era grávida. A quantidade de semanas não dava para fazer um ultrassom, porque só via o saco gestacional. A mulher pipocada de alergia no corpo, não podia dar um remédio para ela. Eu falei assim: gente, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não consigo marcar um médico, a mulher não pode tomar um remédio. E aí eu orei ao Senhor e senti no meu espírito Deus falando comigo: não é da forma que você está pensando isso. Tem algo aí. E aí o que aconteceu? Ela começou a ter esse sangramento num domingo de noite. E quando foi de terça para quarta, eu dobrei meu joelho antes de eu dormir e orei. Eu falei assim: Senhor, eu estou sentindo no meu espírito que isso que está acontecendo, o Senhor está querendo me mostrar algo. E tem algo sendo movido no mundo espiritual. E aí eu orei e senti Deus falando para mim: ore para que eu abra os seus olhos espirituais. Irmão, desde quando eu aceitei Jesus, eu selei e eu quebrei muitas coisas que eram para ter na minha vida. E aí, eu levantei. Deus me direcionou uma palavra e disse para mim: não coloquei remendos velhos em roupas novas, e não coloquei um vinho novo em odres velhos.
você precisa agir totalmente diferente. Essa é uma situação totalmente nova para você. Você vai ter que agir diferente. E eu fui dormir. Ungi a minha esposa, o ventre dela, e dormi. Irmão, quando eu fui dormir, eu vi a porta do meu quarto aberta. E eu vi um bicho vindo subir em cima de mim, como se fosse um lobo. E eu não conseguia me mexer. E eu falei, Senhor, o que é isso? Eu falei assim, não, pera. Eu orei por isso. E pedi para que o Senhor abrisse meus olhos espirituais. Eu falei assim, Satanás, você aí, em nome de Jesus, sai de cima de mim agora. Eu te mando embora. Dentro da minha casa você não tem espaço. Na minha vida você não tem espaço. Glória a Deus. O Senhor Jesus entrou e mudou a minha casa, a minha família, aquilo que Ele me deu. Quando eu falei isso, meu irmão, eu levantei com tudo. Acendi a luz do quarto. A Gabriela assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vai dormir, homem. Eu falei, não. 1h30 da manhã, irmão, até os vizinhos estavam sendo libertos, porque eu estava expulsando Satanás de tudo quanto é canto dentro de casa. Satanás, sai de dentro de casa agora! Em nome de Jesus, eu não aceito você aqui dentro, sai! Ungi tudo e orei, irmão. Eu falo que eu sou meio doido. E senti aquela paz dentro de casa. E fui dormir. Quando eu dormi, Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu vi o túmulo do meu pai cheio de barro. E pessoas me acusando e falando para mim, você não tem direito de ter uma família feliz. Você não tem direito de ter uma família próspera. E eu começava a chorar no sonho. Até a hora que eu parava falando assim, não. Voltava o dedo na cara e falava assim, eu tenho direito sim, o Senhor Jesus entrou na minha vida. O Senhor Jesus entrou na minha família e isso está sendo mudado. E aí eu acordei e eu falei assim, foi selado aqui aquilo que um dia começou a ser quebrado lá atrás. Eu ter um filho mexeu com o mundo espiritual. Porque eu resolvi consagrar a minha vida, o meu casamento e tudo aquilo que o Senhor me deu diante dele. Então aqui você não tem espaço, Satanás. O sangramento parou, a criança está super bem. Aplauda Jesus por isso. Vocês riem agora, né, cara? É que não era vocês 1h30 da manhã gritando, né? Mandando Satanás embora. Mas isso foi muito louco. E eu falei assim, cara, como Deus nos proporciona experiências muito loucas, cara. Mas a gente tem que entender que o propósito dele é o quê? Maior. Glória a Deus. E, gente, existe uma necessidade enorme do Senhor para que o reino dele venha. E às vezes a gente ora dizendo que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Mas na verdade estamos à prova. Quando estamos à prova, as coisas começam a ficar evidentes. Somos expostos pelos nossos pecados, maus desejos e cobiças. E a hora que isso começa a acontecer, o negócio começa a ficar estreito. Israel estava nessa condição e precisavam voltar a um lugar. Repita assim comigo, eu preciso voltar a um lugar. Eu preciso voltar a um lugar. Que lugar é esse, Juliano? Para o centro da vontade do Senhor. Glória a Deus. Pois tudo isso que estava acontecendo era da vontade dele. Tudo isso que está acontecendo na sua vida, irmão, é para que você volte para o centro da vontade do Senhor. Para que você volte para o centro da vontade de Deus. Se for necessário Deus fechar portas, Ele vai fechar. Se for necessário Deus tirar pessoas, Ele vai tirar. Se for necessário as coisas virarem de cabeça para baixo, vai virar. Mas que para o propósito dele se cumprir, vai acontecer. Esses homens, eles eram homens que eles receberam do Senhor esse conhecimento. Ainda em Daniel capítulo 1, versículo 17, aí diz: a esses 4 homens, 4 jovens,
Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Eles foram inseridos na cultura babilônica para aprender tudo. Eles dominaram tudo, porque o Senhor os deu entendimento, ou seja, eles entenderam aquilo que eles estavam vivendo. Eles entenderam aquilo que estava passando. E no meio disso, Daniel falou para aqueles homens fazerem o quê? Um jejum de 10 dias. Manda esses homens, tira essa comida aqui deles. Manda eles jejuarem. Para que o quê? Para que Deus tenha espaço para fazer com que clareie a mente deles e entendam o propósito. Isso foi a resposta daquele jejum. Eles foram agraciados por toda aquela sabedoria que eles aprenderam para eles entenderem o propósito espiritual. A palavra de Deus diz, mais para frente, que após isso, Nabucodonosor ele teve um sonho perturbador. E ele procurou sábios, homens, naquela época, para interpretarem esse sonho. E ele não interpretou, ninguém conseguiu interpretar, a não ser quem? Daniel. Repita assim comigo. Daniel tinha um propósito. O propósito de Deus. E aí Nabucodonosor fica furioso porque ninguém consegue interpretar o sonho dele. Seus incompetentes, vocês não prestam, vocês sabem, falam que são sábios, que vocês estudam, mas vocês não estão conseguindo dizer nada. Manda matar todo mundo. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel estavam no meio desses caras. Aí Daniel falou assim, não, peraí. Fala pro rei vir conversar, me dá a oportunidade de conversar com o rei. E aí Daniel vai lá, escuta o sonho, e pela sabedoria do Senhor, após orar com Sadraque, Mesaque e Abednego, entende. Deus traz a interpretação daquele sonho. Irmão, Jesus está te colocando e seguindo você em lugares que você acha que você vai morrer. Mas você tem que orar, buscar, jejuar e entender o propósito de Deus, para que Ele te agracie com o plano que há nele, para que os olhos sejam abertos. Eu não estou falando dos seus, eu estou falando daqueles que estão à sua volta, aqueles que precisam de você estar onde você está, daqueles que te perseguem. Jesus precisa de você, irmão. Será que você está precisando dele? Com certeza, então honre o nome dele. Aleluia. Daniel entendeu isso. E não só se preparou, como também preparou aqueles que estavam com ele. Mal sabia Daniel, mas Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sendo forjados para entrar na fornalha. E sim, estavam dispostos, pois sabiam exatamente quem eles adoravam e serviam. Prepare, não só você, mas aqueles que estão à tua volta, para que o nome de Deus seja glorificado. Daniel não imaginava a proporção que aquilo que ele estava fazendo ia tomar. Mas ia acontecer. Sadraque, Mesaque e Abednego iam entrar na fornalha e não sabiam. Mas eles já tinham certeza que, independente do que acontecesse, eles estavam dispostos a honrar o nome do Senhor. Independente do que aconteça ou o que esteja acontecendo na sua vida, esteja disposto a honrar o nome do Senhor. Porque se você não honrar o nome dele, você vai para a fornalha e vai queimar junto com ela. Nós realmente sabemos a quem servimos? Realmente conseguimos entender a dimensão do Deus que servimos? Quando nós estamos dispostos, nós entendemos e sentimos aquele que nós servimos. E eu vou falar um pouquinho para você, eu vou ler um pouquinho para você que está escrito lá em Apocalipse 1, 12. Esse Deus que é que você serve. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem,
com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos que a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora eu estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades nas minhas mãos. É esse Deus que você serve. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel sabiam exatamente quem era esse Deus, que tinha todo o poder em suas mãos, que tinha isso. Eles tinham certeza que independente do que acontecesse, ali estava o Senhor. Agora eu quero que você vá para Daniel capítulo 3, versículo 16. Estou encerrando já. 3:16. Daniel 3:16. Repita assim comigo. Daniel. Uma fornalha, um propósito, um filho de Deus. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16, para nós encerrarmos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Repita assim comigo: aqueles que não entendem o propósito do Senhor são queimados pela fornalha. Aí diz, versículo 24: mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: ué, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto parece como um filho dos deuses. Cara, Jesus estava ali com os pés de bronze andando na fornalha. O cara furioso mandou erguer 7 vezes mais o fogo. Só que ele não imaginava que ia ter um 4º homem lá. O 4º homem estava com você no meio dessa fornalha, irmão. Você tem que entender aquilo que você serve. Uma fornalha, um propósito e um filho de Deus, é só isso. Não importa onde você seja lançado, não importa qual fornalha que você entre, se está 1, 2, 3, 300 vezes mais o fogo. Você tem que ter certeza daquele que te chamou e te capacitou para viver e glorificar o nome dele. O rei estava vendo com os próprios olhos que ali havia o Filho de Deus. O rei que não sabia o que era o Senhor,
estava vendo. Então Nabucodonosor, 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de quem? Do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Os mesmos que entraram na fornalha sairão dela. Meu Deus! Nabucodonosor levantou um decreto, mas ali haviam homens prontos a queimarem pela vontade de Deus e fazer com que o propósito divino se cumprisse, pois é quando estamos na fornalha que Ele aparece e reina entre nós. Que a vontade do Senhor seja maior que tudo, para aí sim começarmos a ver o quarto homem no meio da fornalha a qual nós estamos. Vocês estão prontos para ver o quarto homem andando no meio da fornalha com você? Mas para isso você precisa estar pronto para entrar na fornalha. Creia nisso. Feche teus olhos e fique de pé em nome de Jesus. Ah, Senhor, Tu és santo, Pai, poderoso, maravilhoso, Senhor Jesus. Ah, Pai, Tu és bendito, Senhor. Não há Deus, meu Pai, como o Senhor. Às vezes nós passamos por situações, Senhor Jesus, que nos machucam tanto, Pai. Somos humilhados, pisados. Mas aquilo que o Senhor sofreu por nós nessa terra, Senhor, neste mundo, foi muito maior do que aquilo que nós passamos ou sentimos, meu Deus, todos os dias, Pai. Nós precisamos entender, Senhor Jesus, a esse Deus que servimos. Precisamos confiar de todo o nosso coração, Pai, a esse Deus que nos escolheu, que nos deu o dom de falar bem, de cantar bem, que nos deu o dom, Senhor Jesus, todos os aspectos e habilidades que muitas das vezes nós julgamos ser bons, Pai. Podemos até um dia ter corrido atrás de muitas coisas, Pai, mas nada disso aconteceria se não fosse a vontade do Senhor. Havia um Deus, Senhor, e esse Deus eras Tu, Jesus. Em meio àquele povo, Senhor Jesus, que um dia teve o seu nome, Senhor Jesus, esquecido por um rei naquele povo escolhido, Pai, que deixou um rastro de sangue sacrificando o sangue santo a Baal, Pai. Mas o Teu propósito divino, o Teu propósito espiritual e o Teu querer, o Teu nome é muito maior, Senhor Jesus, do que qualquer rastro de sangue. Muito maior, meu Pai, do que qualquer trauma. Muito maior, meu Pai, do que qualquer mancha lançada no povo de Israel. E ali o Senhor levantou, meu Deus, 4 homens, Pai: Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, Senhor Jesus. Homens dispostos a viver a Tua vontade e se sacrificar por Ti, Senhor Deus. A entrar numa fornalha, Senhor, para que Teu nome fosse honrado, porque eles entenderam o Teu propósito, Senhor Jesus. Eles entenderam, Senhor Jesus, o Teu querer. Eles entenderam que se inseridos na cultura babilônica, Senhor Jesus, era necessário para que o Teu querer se cumprisse, Pai. Porque tudo aquilo que eles tinham, Senhor Jesus, a qual o Senhor tinha concedido, tinham que ser alinhado pelo Teu Espírito, Pai. Ah, Senhor Jesus, e hoje nessa noite o Senhor está querendo nos alinhar com os Teus propósitos, Senhor. Hoje o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para alinhamento espiritual, Senhor Jesus. Um alinhamento em nossos objetivos. Um alinhamento, Senhor, em nossos planos, em nossos propósitos, porque eles têm que ser o Seu, Pai. E muitas das vezes o Seu propósito, Senhor Jesus, não é ser honrado, não é nós sermos honrados, mas é entrar dentro da fornalha, Pai. O Teu propósito é nós entrarmos dentro da fornalha, a fornalha que está queimando 7 vezes mais, Pai. Esse é o Teu propósito, Senhor Jesus, mas para que o quarto homem apareça diante daqueles que não creem, Pai, e comecem a professar o Teu nome, porque nós entendemos o Teu propósito.
e entendemos que queimar pelo Senhor é necessário, Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração, Pai, que queime pelo Senhor, que seja disposto, Senhor Jesus, a viver humilhações, provações, mas que no final de tudo, Senhor Jesus, entenda e sinta no fundo da alma e no espírito que o Teu nome está sendo glorificado, Senhor. Ah, Senhor Jesus, o Teu cuidado é grande, o Teu amor é misericordioso, Pai, porque tem pessoas aqui que sentiram o Senhor falando fortemente no coração delas, Pai, de um direcionamento que há tanto tempo ela vinha pedindo a Ti, que Ele muito tempo Ele vinha pedindo para o Senhor, meu Deus. Pai, o que eu devo fazer? Senhor, por que eu estou nessa prova? Meu Deus, por que eu estou vivendo essa humilhação? Por que eu estou passando isso financeiramente, Pai? Porque existe um Deus que te ama, meu irmão. Existe um Deus que te chamou. Existe um Deus que te capacitou, e Ele quer que o nome dEle venha a ser honrado através da tua vida. E hoje Ele está querendo abrir os teus olhos para que você veja o propósito que Ele tem, que é o nome dEle ser glorificado. Ah, Senhor Jesus, Tu és santo, poderoso, maravilhoso, Senhor. Com os teus olhos fechados, tem pessoas que entraram aqui nessa noite que precisam entender por que está no meio da fornalha, entender que tem um Deus que te chamou, que te separou como um povo escolhido dele, e que Ele quer transformar você em todos os aspectos que você tem vivido, em todas as coisas que você tem passado, que você tem enfrentado. Pessoas que estão vivendo enfermidades difíceis, pessoas que estão vivendo uma vida financeira extremamente difícil, pessoas que estão sendo perseguidas no trabalho, na vida profissional. Mas eu sei que tem um Deus aqui que quer ter um encontro verdadeiro contigo nessa noite, e quer curar essa ferida que se abriu, fazer com que você tenha força de olhar para trás e apagar as pegadas de sangue que se formaram por tudo que aconteceu. E esse Deus que se chama Jesus está te chamando nessa noite. E se você entendeu isso, esse Deus que está te chamando, você vai sair do seu lugar e você vai ver até aqui à frente, para nós orarmos por você, para que o Senhor Jesus te alinhe novamente.